fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança em meio às provações. Perseverança no momento de provações, de dificuldades, de situações adversas. É isso que eu quero falar hoje, porque na verdade não tem como escapar das provações, não tem como escapar das dificuldades, das situações adversas do dia a dia. São familiares que nós vamos perder, são pessoas que vão nos afrontar, são portas que vão se fechar, são situações adversas que todos os dias vão vir nos provando, todos os dias elas vão vir tentando abalar a nossa fé, tentando paralisar aquele projeto que Deus tem para nós, tentando paralisar os sonhos de Deus para mim, para a sua vida, para a tua casa. Muitas das vezes nós vamos enfrentar provações no casamento, provações no emprego, provações no ministério, provações em todas as áreas da nossa vida. Mas como é que nós vamos vencer isso? E como é que nós vamos passar por essas dificuldades? Se o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus já estava nos alertando, dizendo: ei, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por diversas coisas, mas Ele estava alegando para mim, para vocês, dizendo: ei, eu venci o mundo, eu venci as dificuldades, eu venci as situações, eu venci tudo, e vocês podem vencer também. Da mesma forma que Ele venceu, Ele nos deu o poder no nome dEle, para que possamos vencer, para que possamos perseverar no meio das provações, no meio das dificuldades, provações financeiras, provações no casamento, provações com filhos. Quem é que nunca teve uma dificuldade financeira? Quem é que nunca passou por um momento que falou assim: meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou resolver esse problema agora? Quem é que nunca teve, um problema no casamento que o cara quer matar a esposa quer matar o marido, e o cidadão não quer cozinhar, e o outro não quer lavar a louça, e aquela briga, aquela dificuldade do casamento. Como, todos nós enfrentamos situações adversas, muitas das vezes com um filho que está desobediente, que está mal criado, que quer viver a sua própria vida ao longo dos seus 13 anos de idade. Eu já sou dono da minha vida, eu já faço do meu jeito, eu me mando. Com 13 anos de idade, acha que manda em si mesmo. Aí, eu ouvi a menina contando esses dias. Ela fugiu de casa com 13 anos de idade. Fugiu de casa com 13 anos de idade. Aí, uma hora depois, dá um batendo na porta da vizinha: por favor, me dá um prato de comida que eu estou morrendo de fome. Ela falou: vou sair de casa, quero ser independente. Fugiu de casa. Uma hora depois, já estava na casa da vizinha pedindo comida, porque estava morrendo de fome. Então, o que acontece? A gente vê que os filhos, muitas das vezes, querem afrontar os pais. Muitas das vezes, querem ser independentes. E quem é o pai que nunca enfrentou isso? Quem é a mãe que nunca teve dificuldade com os filhos? São diversas situações no ministério, são pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que muitas das vezes estão dentro, mas estão com o coração completamente fora. São situações que dia após dia nos aborrecem, são situações que dia após dia nos alegram, nos entristecem, nos deixam confusos. Quem é que não tem aquela tribulação no trabalho que tu fala assim: rapaz, se meu chefe falar mais uma, eu vou pular no pescoço dele? Quem é que não tem a situação no trabalho que fala assim: eu não aguento mais, eu vou pedir as contas? Está entendendo? São provações em todas as áreas da nossa vida. E aí eu lembrei dessa imagem porque o apóstolo Tiago, ele vai trazer grandes ensinamentos na sua carta a respeito de o que fazer durante as provações, o que fazer no tempo de provação. E a primeira coisa que eu pensei é olhar por todos os ângulos, olhar por todos os ângulos, porque a gente pensa assim: essa mulher está calculando tudo lá. E muitas das vezes a gente precisa entender que no meio da provação a gente precisa olhar por todos os ângulos. Em primeiro lugar, ressignifique, veja o lado bom da provação. Pensa nele,
Mas no momento em que nós estamos fazendo a prova, nós estamos assim, opa, eu vou passar para primeiro ano, eu vou passar para o segundo ano, ei, logo eu estou passando nessa prova e eu vou conseguir, né, a minha carteira de habilitação, eu estou passando por essa prova, porque é nessa prova que eu vou ser qualificado a alcançar algo maior, é sobre essa prova que eu vou chegar em tudo aquilo que Deus um dia falou. Muitas das vezes você está só olhando a prova, muitas das vezes você só está olhando a dificuldade, os problemas que estão diante de você, mas Deus está falando, filho, filha, no meio da prova, comece a olhar diferente, no meio da prova, ei, olha, calcule todos os ângulos e fala assim, ei, eu estou passando pela prova, eu estou no meio da dificuldade, mas eu tenho certeza que na hora que eu passar por essa prova, eu vou alcançar algo ainda maior, são coisas maiores. Olha o que Tiago disse no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de alegria. Se eu estou fazendo uma prova, é porque Ele está me provando para eu chegar em algo maior. Então eu preciso considerar isso um motivo de alegria. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova é que produz você continuar no caminho, continuar no jogo. São provas que fazem com que você continue, né, na jogada. Se você não passar pela prova, se você for reprovado, se você desistir, se você parar no meio da prova, você não alcança do outro lado. É por isso que eu estou falando, é necessário perseverar, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando, por mais que todos os dias te dê vontade de desistir, não desista, continue na prova, continue passando pela prova, dando glória a Deus. Faça igual, irmão, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, está entendendo? Continue, porque muitas das vezes parece que a gente está numa sinuca de bico, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe como jogar, a gente não sabe o que fazer, mas eu tenho certeza que no meio da sinuca de bico, Deus vai te dar a estratégia certa para você vencer, a estratégia certa para você alcançar. É no meio dessas situações, né, que a gente precisa entender. Muitas pessoas só cresceram por conta das provas. Quem seria você se não fosse as provações que você teve? Está entendendo? Eu fico muitas das vezes me perguntando, será que eu chegaria a fazer as coisas que eu faço hoje se eu fosse só um garotinho mimado? Será que eu conseguiria, né, manter uma família se eu fosse, né, no mesmo padrão que muitos amigos meus foram criados? Aí a gente fala assim, não, porque a minha família tem dificuldade financeira. Aí você olha para aquilo e muitas das vezes aprende com aquilo, fala, rapaz, a minha mãe está errando nesse negócio, o meu pai errou nesse negócio, o que eu preciso fazer? Olhar o erro deles e fazer diferente do meu. Ei, eu vi que aconteceu algumas situações na minha vida no passado que falaram assim, opa, essa é a fórmula errada de se fazer, então não faça desse jeito para que você possa dar certo. Não faça desse jeito para que você possa alcançar o que eu tenho para você. Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas errando e a gente entra no mesmo erro. Então, são situações que nós passamos no passado, são situações que muitas das vezes nós enfrentamos no erro da nossa família para que a gente possa alcançar algo mais na frente. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Você pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra de José? José teve um sonho. Ele teve um sonho. Mas só sonhar não adianta. Sonhei que eu vou ser assim, que eu vou ser assado, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, que eu vou alcançar. Aí no meio daquele sonho ele pega e conta para os amigos, para os irmãos, para a família. Ele começa a contar. E aí é que começa o processo de se realizar o sonho. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, o sonho vai acontecer por quê?
Porque está muito fácil, porque foi Deus que deu. Só que para ele chegar àquilo que Deus tinha prometido para ele, tinha que ter um percurso. Como é que ele ia chegar no palácio do rei? Como é que ele ia chegar no palácio de Faraó? Tinha que chegar de alguma forma. Então, muitas das vezes, a gente pensa assim: José foi traído pelos próprios irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo, foi acusado de tentar agarrar a mulher de Potifar, acusado de tentativa de estupro. Ele foi preso, ele passou por isso, ele passou por aquilo, ele passou por diversas humilhações, ele passou por tantas situações que a gente fala assim: poxa, eu estou passando por tantas provas, por que é? Porque se você não passar por essa prova, você não alcança o palácio de Faraó, aonde Deus quer te exaltar naquele lugar. Porque se você não passar por tantas provas, você não chega aonde Deus quer que você chegue. Porque Deus vai aos pouquinhos te fazendo passar por aquela prova, te gerando maturidade, para no momento em que você chegar, você não abandonar Ele. Te gerando maturidade, para no momento em que você chegar, você não achar que você é melhor que todo mundo e Deus tem que te abater. Para que no momento em que você chegar lá com maturidade, para Deus falar assim: eu posso te levar ainda mais alto, eu posso te dar ainda mais do que eu já te entreguei. Por quê? Porque eu vi que você passou pela prova e foi agora exaltado pela minha mão, pela minha glória. Está entendendo? Tantas pessoas poderiam estar muito longe, quantas pessoas poderiam ir muito longe, mas porque elas pularam o processo da prova, ou porque elas burlaram alguma regra, elas caíram, retrocederam, pararam. E Deus teve que abaixar a bola delas. Deus teve que fazer com que elas parassem, para que depois ela venha mancando. E aí Deus falou: agora sim eu posso te levar de novo para o caminho que eu quero. Está entendendo? Então, muitas das vezes são tratamentos, e aí a gente precisa entender: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele disse assim: a provação produz aprendizado e nos ensina a vontade de Deus. Tem gente que só cresce assim. Tem gente que só cresce no meio da dificuldade. Tem gente que só cresce no meio das provações. Eu falei aqui domingo passado: tem muito filhinho mimado que nunca consegue fazer nada. E na hora que a mãe morre, o pai morre, não tem mais o que fazer, o cidadão aprende a cozinhar, o cidadão aprende a trabalhar, o cidadão aprende a fazer muita coisa, porque tem minha mãe que faz, tem meu pai que faz, tem todo mundo que me serve. Mas na hora que a prova vem, que ele perdeu tudo, opa, agora eu tenho que me coçar. Eu estou usando muito essa expressão comigo. O pessoal tem que se coçar, pastor. Aí o cara tem que pensar: é hora de me coçar, é hora de começar a agir, é hora de começar a fazer alguma coisa. Então na hora talvez de você também se coçar e falar: está na hora de eu começar a agir, mudar a minha vida financeira, mudar o meu relacionamento com Deus, mudar o meu relacionamento no trabalho, mudar o meu patamar de vida, mudar o meu intelecto. Está na hora de eu mudar algo dentro de mim, está na hora de eu mudar algo dentro da minha história e fazer história de verdade, ao invés de ser alguém que fica só cheio de não me toque, cheio de vitimismo. Eu nunca sei, as pessoas não gostam de mim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí está na hora de você agir, está na hora de você falar: Deus me deu um potencial gigantesco, dá para eu ir muito além do que os meus olhos veem. Glória. Efésios 3:20. Efésios 3:20 vai falar, mas agora há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o potencial que existe dentro de você. Existe um potencial gigantesco dentro de mim, de você, mas muitas das vezes a gente fica lá se vitimizando. O homem me prometeu picanha, e agora eu não estou conseguindo, só comer abóbora. E aí a gente fica assim: não, peraí, para de se vitimizar e vamos seguir em frente, vamos avançar para um outro nível, vamos avançar para uma outra história, entender: Deus tem um potencial dentro de mim e eu posso fazer a minha própria história. Deus tem um potencial
de mim e eu posso ir muito além do que eu estou hoje. Ei, talvez você esteja parado, Deus está falando assim, começa a se movimentar, começa a avançar nos projetos que eu tenho para você. Aleluia! As cicatrizes, elas te deixam muito mais forte. As cicatrizes, elas te deixam com a pele mais grossa. Então, por mais que fala assim, eu estou apanhando, está acontecendo todas as situações, essas cicatrizes são para te deixar ainda mais forte. Existem coisas que só aprendemos na hora das provações. Se está tudo bem, não tem nada para aprender. Se está tudo bem, eu vou sentar no sofá, relaxar, ligar meu televisor de 49 polegadas, 72 polegadas na Netflix e vou ver uma série. E aí eu estou relaxado, estou tranquilo. Mas na hora que vem aquela dificuldade financeira, tu fala assim, rapaz, tenho que fazer algo. Tantas pessoas no momento que foram mandadas embora, é que elas começaram a pensar, poxa, eu posso vender água na rua. Aí o cara virou um milionário. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí o cara começa a fazer, iniciar o negócio dele, daqui a pouco, bomba, e o cara vira um milionário. Está entendendo? Então, no meio das provações, no meio das coisas, adversidades da vida, é que você pode crescer, você pode avançar. Então, olhe por uma perspectiva diferente, olhe por um ângulo diferente, comece a calcular. Por mais que eu esteja no meio da dificuldade, por mais que eu esteja no meio dos problemas, eu preciso olhar por outro ângulo, porque eu sei que Deus, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. A aprovação nos ensina a ser praticantes e não só ouvintes. Tiago capítulo 1, verso 22. Só que eu lembrei de Jó. Jó no meio de toda aquela aprovação, Jó no meio de todas aquelas situações que talvez você aguentaria, mas eu talvez não aguentaria. Aí Jó no meio daquilo tudo, depois que ele passa aquilo tudo, e Jó não nega a Deus, e Jó não amaldiçoa a Deus. Aí no finalzinho do livro de Jó ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí a gente fala assim, não, sou crente, eu sou bravo, eu sou isso, eu sou aquilo. Chega na hora da aprovação, a gente já nega a Deus. Chega na hora da aprovação, a gente chupa o balde, larga tudo para lá e vira as costas para Deus. Está entendendo? Jó passou toda aquela situação e entendeu, aprendeu naquele momento que, mesmo ele perseverando tudo, ele falou assim, eu não conheço Deus. Eu não conheço Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora é que os meus olhos te veem. Naquele momento é que ele reconheceu que ele conhecia um Deus verdadeiro. Ei, é depois da aprovação que você fala assim, ei, esse Deus que me deixou passar por toda essa aprovação é o Deus que vai me dar a vitória. A aprovação ela produz crescimento, e crescimento na vida espiritual, crescimento na vida. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! É na hora da aprovação que nós oramos mais. Não é? Está tudo muito calmo. A gente dá aquela relaxada, para de orar. Está tudo muito tranquilo, está tudo avançando do jeito que eu planejei. Aí a gente começa a relaxar. A gente estudava mais a Bíblia, a gente orava mais, a gente se empenhava mais, mas está tudo dando muito certo, a gente vai relaxando, deixando tudo tranquilo. Aí tu sabe o que acontece? Deus fala assim, rapaz, tu está me abandonando, rapaz, tu está perdendo o foco, tu está perdendo o alvo. Aí Deus faz o quê? Eu vou te dar uma provinha. Aí começa o negócio a estreitar e tu fala assim, vou pro joelho, eu vou para a oração. Aí começa a orar. Aí volta a ter comunhão com Deus, volta a lembrar que tinha um Deus que te mandava, que tinha um Deus que era o teu Senhor, que era o teu dono, que era aquele que te guiava. Porque até então você estava só pezinho pro alto, tranquilo no sofá, esqueceu que tinha Deus. Aí, opa, preciso orar, preciso
preciso voltar à origem, preciso voltar a viver com Deus. Está entendendo? Aí a pessoa voltará, né? É na hora da oração que nós oramos mais, não é verdade? É verdade. Não é no momento de dificuldade financeira que nós corremos atrás de uma forma diferente de agir, de uma outra situação. Opa, rapaz, esse salário não está dando para pagar as contas. Vou fazer uma trufa para vender. Vou fazer um negocinho a mais para fazer aquilo. E vou fazer um negócio de carro para vender. Vou fazer não sei o quê. E aí eu vou começar a empreender. Eu tenho um emprego fixo, mas eu faço um negocinho por fora e vou vendendo, vou vendendo, vou vendendo. E aí a gente vai vendo a prosperidade chegando. É no meio da dificuldade financeira que a gente começa a pedir a Deus estratégias e começa a crescer. E na hora que você vê, fala assim, rapaz, estou ganhando muito mais do que eu pensava. É muito mais do que eu pensava. Efésios capítulo 3, verso 20. Mas agora há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o potencial que existe em você. Em segundo lugar, coloque a sua fé em ação. Como é que é a música da fé? Esqueci. A prova da vossa fé. Verso 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Se eu não tenho fé, eu não persevero. Por mais que os meus olhos vejam cadeiras vazias, a minha fé tem que dizer, opa, eu estou vendo falta de cadeiras. Por mais que os meus olhos vejam situações adversas, a minha fé tem que dizer, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por mais que nós estamos vendo, né, a nossa meta financeira, por mais que nós estamos vendo os investimentos que nós fizemos não dando certo, a gente precisa entender, opa, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ei, eu sei que se eu continuar investindo, se eu continuar tentando, se eu não parar, eu vou alcançar. Se eu parar, não tem chance de alcançar. É aquele cidadão, né, que está cavando a mina de diamantes, na hora que ele chega no último filete da parede, desejo, vai embora. Muitas das vezes a gente está bem assim. Na hora de quebrar o último filete da parede, para conseguir pegar o ouro, o diamante, para conseguir alcançar aquilo que Deus prometeu, a gente retrocede. A gente cai no pecado novamente. A gente desiste. Então, a minha palavra para você é: olhe diferente. Faz igual aquela mulher da novela, faz um monte de cálculo e fala, opa, a rota é essa, então vou continuar seguindo o caminho que Deus me mandou. Se você está pedindo fé a Deus, Ele vai te dar situações para manifestar a fé. Sendo assim, ou assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. Em terceiro lugar, aguente firme sem pensar em desistir. Pensa num negócio difícil? É isso. Aguente firme sem pensar em desistir. Quantos vão pensar em desistir hoje? Ah, não aguento mais. Não dá mais para mim. Senhor, me tira dessa prova porque eu vou desistir. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maduros, íntegros, completos, inteiros, sem lhe faltar coisa alguma. Está entendendo? É o que eu acabei de falar. A gente precisa entender que a prova, ela vai nos tornar maduros. A prova vai nos tornar de verdade, inteiro. A prova vai fazer você alcançar a faixa desejada. A prova vai fazer você alcançar o salário
desejado. A prova vai fazer você alcançar a meta desejada, mas é necessário você passar pela prova. Persevere e vença a inconstância. Tem gente que é inconstante demais. Meu Deus. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje dá, hoje não dá mais. Eu vou desistir. Eu vou parar. Então persevere. Vença essa inconstância. Verso 6 fala de não duvidar. A gente fala que tem fé, mas na hora do aperto, a gente mostra tudo diferente. Não, eu fé, eu sou crente, eu sou aquilo, eu sou assim, sou pum. Na primeira aprovação, já era a nossa fé. Na primeira aprovação, a gente já quer largar tudo, já quer chutar o balde, já quer bater na mulher, já quer bater no marido, já quer chutar o filho, já está levando tudo. Eu vou abandonar a sua casa. Assim mesmo. Não. No verso 7 e 8 fala do homem de ânimo dobro. Isso quer falar o quê? Tem gente que é dividida, que é instável, né? Que não faz questão nenhuma de servir a Deus. Lembra de Elias? Ele sobe naquele monte. Tinha crente naquele monte. A Bíblia tinha crente naquele monte. Tinha um monte de gente que conhecia Deus naquele monte. Aí Elias olhou para aquele povo e falou assim: ei, até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam. Mas se Deus é Deus, sirvam também. E os crentes falaram nada. A verdade é, tinha muita gente dividida. Aí ele falou: ei, não dá para continuar dividido. Vocês querem servir a Baal? Sirvam a Baal. Se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Aí Elias faz o sacrifício. 400 soldados de Baal morrem. 450 de Azera morrem. E morre mais um povo. Mas a verdade é, existia um povo naquele lugar que estava com o coração dividido, que não sabia se servia a Baal ou se servia a Deus. E nós precisamos, largar esse coração dobro. Nós precisamos dizer: eu quero perseverar servindo ao Senhor. Eu quero perseverar vivendo os planos, os projetos de Deus. Porque muitas vezes as coisas não estão dando certo para você. Sabe por quê? Porque você está assim: eu até quero servir a Deus, mas o mundo está me chamando. E aí, sabe como é que é? Aí a gente fica tão dividido que a gente não vai nem para A nem para B. A gente fica em cima do muro. E o muro é do capiroto. Meu Deus. Deu ruim. Peça, porém com fé, sem duvidar. Verso 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ao 8. É alguém que tem a mente dividida entre dois mundos, instável. E tudo o que faz, em tudo o que faz, nunca está firme nem aqui e nem ali. É sempre instável. Não sejamos inconstantes. Em quarto lugar, use as armas espirituais que estão ao nosso favor. Quantos estão armados aí espiritualmente? Eita, Jesus. A oração é a maior arma que nós temos hoje. Antigamente, no passado, eu precisava de alguém, um profeta, um homem escolhido por Deus, para eu chegar e falar assim: Moisés, nós queremos isso e isso de Deus. Aí Moisés tinha que subir um monte e falar: Deus, o povo precisa disso, disso e disso. Deus, é assim se assar. Aí Moisés vinha e falava com o povo. Era necessário que alguém intermediasse Deus e os homens. Mas hoje não. Hoje Jesus, ele se tornou uma ponte de acesso total
entre Deus e os homens. Antes, nós precisávamos de um homem para intermediar Deus e os homens. Hoje não. Hoje você não precisa de santo. Hoje você não precisa do pastor para você dobrar o joelho no chão e falar: Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui e preciso ouvir a tua voz. Deus Todo-Poderoso, eu estou clamando socorro, porque eu não sei mais o que fazer. Ei, a arma que você tem, ela está na tua boca. A arma que você tem, ela está nas tuas mãos. É só você clamar os céus e Deus vai te ouvir, e Deus vai mudar o quadro, e Deus vai mudar a história. Você precisa continuar perseverando no Senhor e na força do seu poder. Oração. Olha aí, Mateus capítulo 21, verso 22. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Tiago capítulo 5, verso 16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jejum. O jejum, né? Cristo vai ensinar para os discípulos. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem situações que só vão mudar através do jejum. E pasme, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. Então muitas das vezes você fala assim: eu preciso jejuar porque Deus tem que me responder. Eu preciso jejuar porque Deus tem que fazer assim, fazer assado. Não, muitas das vezes Deus está te chamando para jejuar porque Deus quer mudar algo dentro de você. Deus quer mudar você. Deus está querendo falar: filho, filha, está na hora de mudar esse pensamento. Está na hora de tirar essa religiosidade de dentro de você. Filho, está na hora de mudar algo dentro de você. Então o jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. Existem vários demônios que só saem com jejum e oração. E existem mudanças na minha e na sua vida que só vão acontecer através do jejum e da oração. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira arma que nós temos é a palavra. Usar a palavra é profetizar aquilo que não existe. É fazer como Ezequiel no capítulo 37. O que você vê? O que você vê na sua frente? Ei, Ezequiel, podem por acaso reviver esses ossos? Porque Ezequiel chegou num vale, era um exército, eram homens de guerra, eram homens poderosos, mas na verdade eram só ossos. Muitas das vezes você está olhando e falando assim: ei, as promessas de Deus estão mortas, os sonhos de Deus estão mortos. Ei, o sonho do meu casamento está morto, o sonho do meu ministério está morto, o sonho do meu projeto está morto. É só osso, não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E Deus está falando assim: ei, Ezequiel, podem por acaso reviver esses ossos? Aí tu fala assim: Deus, tu sabes. Aí Deus falou: não. Eu quero que você profetize, Ezequiel. Eu quero que você abra a tua boca e comece a falar, Ezequiel. Eu quero que você abra a tua boca e comece a falar diferente. Porque muitas vezes nós olhamos os ossos amaldiçoando. É só lixo, é só osso. Não presta, não dá mais nada. Ei, não vai para lugar nenhum, não vai avançar, vai morrer. Está entendendo? Então não importa como esteja a situação. Ei, importa o que vai sair da tua boca. A palavra que você vai lançar. Profetizar sobre a vida dele. Profetizar sobre a vida dela. Sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o que for, para que você possa alcançar aquilo que o Deus Todo-Poderoso já liberou sobre a tua vida. Só falta você usar a palavra e profetizar. Oração, jejum e palavra. Profetiza sobre o vale de ossos secos e você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Jesus. Glória. Em quinto lugar, tem esperança de dias melhores. Mas tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. As aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Quem escreveu isso
isso o apóstolo Paulo. Pensa num cidadão que sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Ele mesmo já tinha prendido o crente, mandado matar crente. Ele mesmo já tinha visto o crente sendo apedrejado. Daí ele fala assim: talvez você não está sendo apedrejado, mas mesmo assim, as aflições desse tempo, mesmo que você estivesse sendo apedrejado, mesmo que você estivesse sendo decapitado, mesmo que você soubesse que crentes estão indo para a cova dos leões, que crentes estão sendo crucificados de cabeça para baixo, queimados em crucifixos, mesmo que você estivesse vivendo todas essas coisas, nada disso, a prova disso tudo, não se compara com aquela glória que nos há de ser revelada. Nada disso se compara com a luz que eu encontrei no caminho de Damasco. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor da minha vida, me revelou que ainda tem algo muito além disso. Ele sabia que aqueles homens tinham morrido pelo Evangelho, ele sabia que aqueles homens tinham sofrido pelo Evangelho, mas é porque eles tinham esperança de algo muito maior, porque eles tinham esperança de algo muito além do que eles estavam vivendo. A dor não se compara com o que Deus tem preparado para mim e para você. As traições, as dificuldades, as situações que enfrentamos aqui não se comparam com o que há de vir. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem do que Deus preparou para esse homem, do que Deus preparou para mim e para você. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Apocalipse capítulo 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu todos os dias canto uma música. There will be a day with no more tears, no more pain, no more fears. Haverá um dia que não haverá mais lágrima, nem dor, nem pranto, porque todas as coisas se passaram, porque existe uma esperança eterna, porque muitas vezes nós passamos por situações adversas aqui, nós passamos por dores aqui, nós passamos por frustrações aqui, mas haverá um dia que Ele colherá dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Porque as primeiras coisas, tudo isso nesse mundo vai passar. É a promessa dele. Como perseverar em meio às provações, em tempos difíceis, é acreditar que dias melhores. Aleluia. Deus quer te dar ânimo e coragem nesse dia. Para você que quer continuar a perseverança, a sua caminhada, assim como ele fez com Josué no capítulo 1 do seu livro. Ele quer fazer conosco nessa noite. Seja forte, corajoso. Você quer receber ânimo, coragem de Deus para perseverar? Quero te pedir para se colocar de pé. Fala, Deus.